Não percas tempo, não deixes para mais tarde a palavra calma e boa, que salva, anima e perdoa, curando ofensa ou pesar. Talvez muita gente esteja na pauta do que te digo, pedindo-te um gesto amigo que não se deve adiar. Às vezes, num só abraço, numa frase ou num sorriso, temos nós o que é preciso em qualquer reparação. Faze agora o bem que possas, não aguardes outro dia. Bondade semeia e cria vida nova ao coração. Haja o que houver em caminho, não guardes ressentimento. Todo minuto é momento de ajudar e recompor. Não apontes nem lastimes a incompreensão que te alcança. Para quem segue a esperança, Deus é a presença do amor. Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, meus amigos, boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida, Sala Virtual Maria de Nazaré. Agradecemos a todas as presenças aqui e rogando a nossa Mãe Santíssima, ao nosso Pai amoroso, que nos conceda dias de paz, para que possamos administrar as nossas vidas com equilíbrio, segurança e muita serenidade. Amigos e amigas do canal Evangelho e Vida, nós hoje vamos conversar um pouco sobre o tempo. Vocês ouviram no início um poema muito bonito da nossa irmã Maria Dolores. E ela diz: não percas tempo. Então nós passamos a observar que a perda de tempo é uma perda de oportunidades. Então, tempo em nossas mãos, tempo em nossas vidas, precisa ser muito bem gerenciado. A cada dia, Deus nos oferece 24 horas, desde o raiar do sol. E observe que o sol chega primeiro. É isso? E já está nos esperando para que possamos dar continuidade a essas nossas tarefas, a esses nossos projetos de vida, projetos existenciais que todos nós trazemos. Então, com relação à questão de tempo, nós vamos ver que é difícil a gente definir ou até mesmo conceituar o que é o tempo. Então, existe uma frase que é atribuída a Santo Agostinho, em que ele vai dizer: se ninguém me pergunta o que é o tempo, eu sei. Se quero explicá-lo a quem me pergunta, não sei. Então, vocês observam que os grandes expoentes da filosofia, estudiosos, eles têm dificuldade, porque tempo para nós aqui é importante, porque ele é uma medida que vai, de certa forma, nos orientar entre os dias e as noites, os meses, as semanas, os anos, não é isso? Os 1000 anos que se passam. E assim nós vamos conduzindo como uma referência, apenas quando nós tentamos levar a sério. Mas é preciso que a gente passe a tecer algumas considerações gerais sobre o tempo. Na visão grega, o tempo ele tinha duas faces. Para os gregos, veja bem,
O tempo podia ser dividido em cronos, que é aquele tempo que devora, é o tempo do relógio, o tempo do calendário, o tempo da ansiedade, das metas e dos prazos, né? É o tempo linear que nos envolve. Esse é o cronos. Daí vocês observarem a palavra cronologia, né? Logia, estudo do tempo. E kairos, que é o tempo da oportunidade. É o momento oportuno, é o tempo espiritual, onde nós podemos mudar, né, uma vida inteira. Onde um segundo, aliás, observem quanto é importante. Em questões de tempo, uma vida se vai embora, se perde uma oportunidade, mas em questões de minutos também, nós ganhamos maravilhas, nós temos muitas conquistas. Então é muito importante que a gente passe também a trabalhar esse tempo como pedagogia. A vida é pedagógica, o tempo também, sobretudo ele, é pedagógico nessa nossa visão existencial. Então, a aceitação está apenas no fato de nós aprendermos a ler os sinais de cada fase da vida. Porque o tempo, ele não passa por nós. Ele passa em nós. Perceberam a diferença? O tempo não passa por nós. Ele passa em nós, em nossa vida, em nossos atos, em nossas atitudes. Então, o grande propósito neste momento é o que estamos fazendo com esse quanto energético, com esse quantum de oportunidade que nos foi emprestado pela divina graça do Pai. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos apenas ocupados ou estamos sendo produtivos espiritualmente para a nossa alma? Então, muitas vezes nós temos a sensação de que o tempo é um rio que nos arrasta, né? É uma força que nos consome e que a gente não pode controlar. Corremos contra o relógio, mas aí vem uma pergunta muito importante. Para onde estamos indo? Você já pensou nisso? Nós precisamos pensar. Eu tenho pensado muito mesmo, porque eu não estou mais na idade da razão. Eu já estou naquela fase, né, da maturidade, da velhice, né? Então, nós vamos ver que hoje, meus amigos, nós vamos fazer um convite. Vamos mudar essa perspectiva, não é? Vamos falar sobre o tempo não como aquele inimigo que nos envelhece, não é? Mas como uma pedagogia que nos amadurece. Aí fica bem melhor para todos nós. Então, já que o tempo não volta, não é? Os ciclos se renovam. Então, é preciso que a gente passe a refletir que a vida é muito curta. E é muito curta para que se perca tempo numa vida medíocre, uma vida sem objetivos, uma vida sem um projeto, sem foco, não é isso? Sem um propósito. Eu acredito que todos vocês têm os seus propósitos de vida, como nós também. Então, vamos ver de que forma nós estamos administrando. Agora, eu gostaria e vou trazer aqui nesse momento uma reflexão para que a gente pense como a vida é curta. A vida que eu falo aqui, este momento existencial. Os ciclos de vida na existência. Olha, o homem moderno, sobretudo o homem brasileiro, ele vive em média de 75 e 76 anos. Vamos botar 75 se você quiser ser mais econômico. 76 e por aí vai, não é? Essa é a média de vida do brasileiro. E como consequência maior, nós somos os animais, ou o animal que mais dorme. Por exemplo, para aquele que dorme 8 horas por dia,
24 horas, 8 horas de 24 horas, o que equivale a 1/3 do dia. Dorme 8, né? Você então está dormindo 1/3 do dia. Isso significa que numa existência de 75, 76 anos, vamos arredondar, 75 anos, nós dormimos 25 anos. Mas não é, o do sono aqui não é ruim, veja bem, o sono é um refazimento para o corpo. O sono é um fenômeno de emancipação da alma. Então vamos contar que em vigília, já que estamos fazendo tudo certinho, nós só vivemos de fato 50 anos. Porque 25 anos você passa nesses intervalos, dormindo, não é? É um pé lá e outro cá. Você está entre duas dimensões. Então, meus amigos, continuando essa nossa reflexão sobre o tempo, sobre as horas em que permanecemos em vigília, é preciso que a gente passe a entender quais os ciclos de nossa vida, qual a importância de cada um desses ciclos de crescimento, não é isso? De formação, não só física quanto da nossa personalidade. Então, já que nós já entendemos, né, que a vida aqui no corpo não é tão longa quanto nos parece, ela é bem mais curta, uma vez que nós passamos 1/3 da nossa existência dormindo, né? Vamos então valorizar esses momentos, esses estados em que estamos em vigília, trabalhando, atuando. Então, só para que a gente possa ter uma visão desse nosso processo reencarnatório, nós vamos ver a vida em 3 grandes espaços, que são os ciclos. Primeiro, o ciclo da infância. Na infância é o tempo da descoberta. Vamos chamá-la de primavera, é a estação da primavera, né? É a fase da absorção. Então, vai do 0 aos 8 anos, quem vai até meninice 12, por aí, 13, né? Pré-adolescência, nessa subdivisão. Mas a primeira infância é a fase de suma importância. Por quê? Porque é um período formativo e de construção. O personagem vai montando a sua estrutura fisiopsíquica, hormonal, cognitiva. A formação do cérebro que se dá até aproximadamente os 3 anos de idade. Então veja como é importante este tempo nas nossas vidas. Nós fomos um dia criança, estivemos nessa fase infantil e construímos os alicerces da nossa personalidade. Veja que coisa linda, estamos construindo. Tudo é belo, porque a criança não vive no passado nem no futuro. Ela vive no tempo de Kairos, não é? Ela não vive no Cronos. É Kairos, tá entendendo? É muito bonito. Então, qual é o desafio? É construir a base da identidade e o senso de segurança no mundo. Já falamos que é o ciclo mais importante, porque é nele que se forma o caráter e a personalidade do indivíduo. Sem contar que o cérebro infantil, a criança, possui uma plasticidade cerebral fantástica. Fantástica. Então veja, nós recebemos tudo o que somos hoje na infância. Na infância. Então é preciso que a gente atente bem para esse momento. Para esse estar criança no mundo. Como é importante, meus amigos. Aí nós vamos ver que já passamos para um segundo ciclo. Observe, a juventude. Na juventude, este é o tempo da expressão. É o tempo da expansão. Esse é o verão, não é? É o sol de nossas vidas, né? 12, 13, 21, até 25 aproximadamente, não é? Não vamos ser tão rigorosos nessa contagem de tempo, né? Então, nós precisamos observar como foi a nossa juventude.
Vivemos um tempo de jovem, porque nós não podemos queimar a etapa. Então, de repente, está um velhinho aí querendo voltar aos 17, 18 anos, etapa queimada, não é isso? Então, vamos ver. Aqui o tempo já começa a acelerar. Observe que nós estamos falando em tempo e em qualidade de vida. Como estamos aproveitando esse tempo. Então, é a fase da força, é a fase do movimento, da busca por espaços. É, sobretudo, a fase da autoafirmação ou da afirmação. O jovem não só ele quer transformar a si mesmo, como ele quer transformar o mundo. Já viram, perceberam? Quem já tem filhos adolescentes, filhos jovens, quem já foi adolescente, a gente quer mudar o mundo de uma hora para outra, né? Nós queremos, na adolescência, pais perfeitos. Queremos um país perfeito. Adultos também perfeitos. Veja bem, é um processo lindo, de muita exigência. Então, o jovem, ele se sente invencível. Invencível. E muitas vezes ele vai entrar em conflito com esse tempo cronos, né? Com as limitações da realidade. Isso é natural, isso precisa ser bem administrado e os jovens precisam também ser orientados. Qual é o desafio dessa fase? É equilibrar o ímpeto da ação com a construção de valores sólidos. Observação aqui que nós botamos, é fundamental a gente entender que cada fase não é apenas uma mudança no corpo, mas é uma mudança na forma como a alma percebe o mundo. Entenderam aqui, meus amigos? Será que estou sendo clara? Quando criança, como é que nós vamos fazer essa leitura do mundo? Não é? Como é que nós vamos fazer? Estamos fazendo, mas até a juventude a gente ainda está vendo que há uma leitura do mundo, há uma percepção em cada fase da nossa vida, da nossa existência. Já no terceiro ciclo, que é a idade adulta, ai, o outono, as folhas de outono, chegam os frutos, mais ou menos 28 anos, 30, 55, eu diria até 60, por aí. Então é o momento que a vida atinge o seu ápice de produtividade. É o tempo de dar frutos. Você está nessa fase? Está dando frutos? Está sendo produtivo? É o momento da gente passar a pensar, não é? Então, qual é a especificidade desse ciclo e dessa fase adulta? É a fase da responsabilidade. Então, o foco do adulto já vai sair do eu. Você entende que a criança é o eu, o meu, entenderam? Há um egoísmo até saudável na fase infantil, que vai se desenvolvendo, não é? À medida que a criança vai se socializando. Mas quando chegamos à idade adulta, é preciso que a gente passe a compreender que não somos mais crianças, que não somos mais adolescentes, e que a vida tem um sentido e tem um propósito. E qual é o desafio dessa nossa fase adulta? É não se deixar vencer pelo ativismo e nem pela rotina e manter viva a chama do propósito. Olha que bonito, né? Quando a gente vive tudo isso de uma forma e gerencia tudo muito bem, a gente tem uma vida adulta boa, saudável. Então, é onde a gente passa a escolher o caminho. Isso significa que precisamos renunciar a outros, de escolhas amadurecidas. Já no quarto ciclo, nós vamos chegar àquilo que chamamos velhice. Mas não é a moda como está em note, né? Ser note. Não, é ser velho mesmo. É envelhecer mesmo de fato. Para isso a gente tem que saber envelhecer com dignidade, com aceitação e maturidade. Porque aí é o momento da síntese
e da sabedoria. É o inverno. E a gente vai ver que o inverno não é o fim. Não é o inverno, não é o fim. É o inverno. Aí o que é que vai acontecer? Diferente do que muitos pensam, essa é a fase do recolhimento, desculpem, da essência. Olha, qual é a nossa essência? O nosso ser, o ser espiritual. Qual é a especificidade desta fase denominada velhice? É a fase da transcendência. O olhar se volta agora para dentro e para o legado. Se na maturidade nós já nos descentramos mais, já saímos daqueles projetos egóicos, já pensamos na sociedade e tudo, agora na velhice nós já vamos pensar mais para dentro de nós. Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a sociedade? Não é? Nós não estamos aqui para uma mudança de mentalidade? Então isso é muito importante. Então o tempo deixa de ser quantidade e passa a ser puramente qualidade. Então, meus amigos, o idoso possui uma visão panorâmica da vida. Ele consegue ver os fios que ligaram todos os ciclos anteriores. Então, é a fase da colheita espiritual. Qual é o desafio nessa fase? Aceitar a finitude do corpo, enquanto se celebra a infinitude das experiências vividas. Olha que beleza, que instante mágico. Como é que você está aí vivendo os seus dias, não é? De velhice, de inverno, não é? E que o corpo já está fazendo um trabalho de desconstrução, porque a máquina já está sendo gasta. Nós temos um quanto energético para viver uma determinada fase. Estamos aproveitando bem, né? Estamos sendo gratos. Estamos neste momento nos sentindo realizados. Então é importante que a gente passe a pensar, não existe uma fase melhor que outra. O equívoco humano é querer viver a juventude na velhice ou a pressa da vida adulta na infância. Não, nada disso. Já pensou eu por aí nessa idade querer sair de mocinha, não é? 15 anos, de adolescente, não tem sentido e nem fica bem nem bonito, não é? Que bonito o idoso que se sente um idoso sábio, né? Inteiro e, sobretudo, atuante. Atuante. É uma fase que nós precisamos dar qualidade à nossa vida. Produzir e continuar produzindo. Não é porque a velhice, a idade chegou, que nós vamos agora cruzar os braços e dizer, não, já fiz tudo. Não. Nós agora vamos fazer com mais eficiência, com mais segurança e, sobretudo, com a sabedoria interior que alegra os nossos dias da nossa vida. Isso é muito importante. Então, a paz reside em quê, meus amigos? Em honrar cada estação da nossa vida. A infância, a juventude, a idade madura, a velhice. Vamos honrar esses momentos e vivê-los dentro do possível, produzindo e seguindo a especificidade que cada etapa da vida dessa, que cada momento encarnatório deste nos anuncia e nos propicia. Então nós precisamos ver, mais uma vez, que essa vida é curta, não é? Já deixamos lá no início. Então por que não pensarmos? Qual é a vida que eu estou vivendo? Eu tenho vivido de fato a minha vida ou a vida dos outros? Percebemos aqui esse detalhe. Pais, estamos vivendo a vida dos nossos filhos?
Porque os filhos têm a vida deles, os amigos também têm a vida deles. Então, a gente pode compartilhar experiências, mas não podemos e nem devemos viver a vida do outro, porque a vida do outro não nos pertence. É o projeto de cada um. Então, a gente também pode se perguntar, eu me conheço? Será que a essa altura da vida eu já tenho noções básicas, objetivas, de como eu tenho andado no mundo, de como eu me comporto, como eu ajo e reajo, como eu percebo a vida, os fatos? Este também é um momento muito importante. Mas o que é mais importante é não guardar ódios nem mágoas. Não durma sobre a sua revolta. Não durma sobre os seus ressentimentos. Delete o ódio, delete a mágoa, que é uma má água na sua vida. Não podemos beber dessa água. E vamos amar. Amar enquanto é tempo. Amar enquanto estamos a caminho. Não deixe de expressar o seu amor. Se gosta, se ama, diga eu amo você, eu te quero muito bem, eu te gosto muito. E vamos dar todos os abraços que nós desejamos dar. Vamos visitar os doentes, os amigos. Vamos sair dessa casca de nós mesmos para sair um pouco mais e doar desta qualidade, desta água boa que nós bebemos até hoje. Vamos dividir o pão, a palavra, a emoção boa. Vamos dividir a alegria. Não é porque você está mais velho que você não é mais bonito, que você não é mais feliz, que você não é sábio. Porque observe, nós temos adiante de nós toda uma experiência de vida e que precisa ser compartilhada. Então, viver o afeto é muito importante, mesmo porque as ciências, as neurociências na atualidade já estão efetivando a eficiência do afeto, sobretudo no ensino e na aprendizagem. Então, eles explicam que o afeto tem implicações muito importantes. O aluno que estuda com o professor que ama o que ensina, ele aprende com mais facilidade. Por quê, meus amigos? Porque a lei do amor ensinada por Jesus há mais de 2000 anos continua atual. Porque só o amor tem essa força de concretização. E Jesus deixou bem claro. O amor é que vai garantir esses nossos relacionamentos. O amor é que vai dar continuidade à beleza desse evangelho, dessa boa nova que ele nos deixou. Olha, dizem aí os pesquisadores que encontraram lá no túmulo lá do epitáfio de Mário Quintana e que estava escrito assim: eu não estou aqui. Olha que interessante. Mário Quintana deixou bem claro, eu não estou aqui. Então não me procure por aqui. Chico Xavier já contava que quando ele atendia as mães, aos pais que perdiam seus filhos, que o pai, chorando, deixava a mãe em casa e ia para o túmulo buscar chorar o filho desesperado. Aí quando chegou lá junto dele, diz que um jovem apareceu e disse: olha, diga para meu pai, eu não vou para lá não, eu vou fazer companhia para minha mãe. Eu vou fazer companhia para minha mãe. Vocês perceberam? Então, onde é que nós estaremos quando nós não estivermos mais por aqui? Eu costumo lembrar uma conversa que Chico Xavier teve com um amigo dele, e ele disse, o rapaz perguntou: Chico, para onde é que a gente vai quando a gente sai, quando a gente volta daqui, vai embora? Né? Ele disse: a gente volta para onde ficou o nosso desejo, que é o nosso desejo central, que é de onde nós saímos para dar cumprimento e prosseguimento a essa tarefa
que nós estamos aqui realizando. Meus amigos, como a vida é bela. Não só porque estamos aqui vivenciando estes momentos passageiros, mas pela eternidade de ser. Nós vamos continuar vivos, atuantes. E Jesus, quando ele partiu para o plano espiritual, ele foi tranquilo. Sofreu, é claro, a perversidade dos homens, sim. Mas disse para os seus apóstolos, amigos, seguidores: há muitas moradas na casa do Pai. Para onde eu vou agora, não podeis. Há muitas moradas na casa do Pai, Jesus está nos ensinar. Confie, confie, porque o universo é vasto e acolhedor. O universo é vasto e acolhedor. Você nunca estará sós. Já pensou nisso? Não tenha medo. Na hora de partir, nós vamos. Todos nós temos as nossas dificuldades. Quem não as tem, não é? Mas é importante saber que esses são momentos existenciais. Esse tempo que nos foi dado precisa ser honrado. Vamos lá, precisa ser honrado, aproveitado e, sobretudo, que tenhamos a gratidão sincera em nosso coração. Meus amigos, minhas amigas, companheiros e seguidores, eu vos agradeço de todo o coração. E vos convido nesse instante para fazermos uma prece rogativa, lembrando alguns trechos que ficaram em nossa memória, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Esse benfeitor nos ensina e nos orienta a dizer: Senhor, auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestastes. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado dos nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permita, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua divindade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Que assim seja.